Fala galera, canal Resolvendo hoje com uma proposta diferente. Aqui fala Alberto Vicente, professor de português, formado em letras e gestor do canal Resolvendo. E quero aqui apresentar de cara o objetivo desse vídeo, que é dar uma aula de redação diferente, sem teoria gramatical ou teoria textual, apenas fazendo a exposição de uma produção textual real e mencionando alguns aspectos que precisam ser vistos em termos de pontuação e de organização das frases. Então este vídeo tem essa finalidade de compartilhar situações de produção de texto rotineiras na vida de candidatos a qualquer processo seletivo ou concurso. Redação, prova discursiva é muito comum hoje em dia. Enem, por exemplo, cobra redação. Você está vendo aqui a redação que me foi enviada por uma estudante de ensino médio no dia 8 de janeiro de 2021. Para fazer a edição do texto eu vou usar aqui o aplicativo LibreOffice LibreOffice Writer. Ele faz parte de um pacote de Office gratuito, então o visual não se parece muito com o Word da Microsoft, porque eu uso Linux, mas é tão funcional quanto o Word da Microsoft. Vamos lá? Sem mais delongas, mãos à obra. Bom, inicialmente eu vou comentar esse título que ela colocou: Tragédias ambientais, como combater. Uma sugestão aqui seria colocar a frase como combater no começo e um artigo aí, né? Ficaria como combater as tragédias ambientais. Ou então, ela deixaria como está e trocaria a vírgula por 2 pontos. Ok? Vamos lá, mãos à obra. Poderia ser apenas isso: tragédias ambientais, como combater. Ou ainda, como combater as tragédias ambientais. Nisso aqui resolveria o título, porque do modo como estava, com aquela vírgula, não ficou muito coeso, não teve muito sentido. Bom, eu não quero mexer muito aqui no pensamento dessa estudante, no modo como ela pensou emitir a sua opinião sobre o tema. Quero apenas organizar as suas ideias, ok? Primeiro parágrafo: é notório que as tragédias ambientais vêm prejudicando muito o nosso planeta, que podem ser provocadas por fenômenos naturais ou pela ação humana. Todavia, com o passar dos anos, vem aumentando cada vez mais, causando mais poluição, destruição das áreas verdes, contaminação da água e morte de animais. Além disso, não é de hoje que isso vem acontecendo. Desastre de anos atrás vem nos afetando atualmente. De cara você percebe que a pontuação, a má pontuação, o mau uso das vírgulas já prejudica o sentido do texto. É uma introdução que poderia ficar bem mais compreensível se o uso das pausas fosse adequado. Vamos lá? A primeira oração está bem complicada, digamos assim, bem confusa. Por exemplo, ela volta assim: é notório, dá uma pausa, depois o que, dá outra pausa, e aí vem a frase principal: as tragédias ambientais vêm prejudicando muito, outra pausa, o nosso planeta. Então, de cara aqui, precisamos eliminar essas vírgulas que não tem nada a ver com o sentido do texto. Melhor um pensamento contínuo sem essas vírgulas. Então, simplesmente isso: é notório que as tragédias ambientais vêm prejudicando muito o nosso planeta. Ponto, segmento. Pensamento concluído, uniforme, sem essas pausas desnecessárias, que podem ser provocadas por fenômenos naturais ou pela ação humana. Esse que está meio solto na frase.
é preciso que se coloque algum tipo de frase ou expressão aqui que possa dar sentido a esse que. Eu pensei o seguinte, colocar aqui essas tragédias, porque a primeira oração ela fala desse assunto, tragédias ambientais. Então, colocaria aqui essas tragédias, tiraria esse que e essa vírgula. Essas tragédias podem ser provocadas por fenômenos naturais ou pela ação humana. Ponto, segmento. Ok? Então, eliminei o pronome relativo que e substituí por essas tragédias. Sequência. Todavia, com o passar dos anos, vem aumentando cada vez mais, causando mais poluição, destruição das áreas verdes, contaminação da água e morte de animais. Mais uma vez, o mau uso das vírgulas, ou seja, as pausas colocadas equivocadamente, prejudicaram o texto. Como ficaria se fosse para fazer uma correção aí? Todavia, manteria a vírgula, todavia, vírgula, com o passar dos anos, colocaria um isso aqui. Como eu não quero mexer muito no pensamento, no modo como ela organizou seu pensamento, eu quero apenas colocar conectivos ou referenciais que possam dar mais sentido às orações. Então, todavia, com o passar dos anos, isso vem aumentando cada vez mais, vírgula, causando, após causando não existe pausa, é uma frase contínua, causando mais poluição, destruição das áreas verdes, contaminação da água e morte de animais. Pronto, resumindo aqui, ficaria apenas isso. Todavia, com o passar dos anos, isso vem aumentando cada vez mais, causando mais poluição, destruição das áreas verdes, contaminação da água e morte de animais. Ponto. E a última oração dessa introdução é a seguinte: além disso, vírgula, não é de hoje que isso vem acontecendo, desastre de anos atrás vem nos afetando atualmente. Mais uma vez, mau uso de alguns conectivos e o mau uso da vírgula. Nesse texto, eu comentei com essa pessoa que ela não soube pausar direito algumas orações. Então, para não interferir muito no seu pensamento, mas modificando a frase, eu deixaria, além disso, vírgula, não é de hoje que isso acontece. Poderia ser assim, além disso, vírgula, não é de hoje que isso acontece. Acontece. Colocaria um pois, talvez aqui, pois, ou então, melhor ainda, além disso, não é de hoje que isso acontece. Agora é o seguinte, ela repete aqui anos, ela fala aqui em anos, mas também fala aqui em anos, com o passar dos anos. Então, há algo aqui que está meio que repetitivo. Ó. Essas tragédias podem ser provocadas por fenômenos naturais ou pela ação humana. Todavia, com o passar dos anos, isso vem aumentando cada vez mais, causando mais poluição, destruição das áreas verdes, contaminação da água e morte de animais. Além disso, não é de hoje que isso acontece. Desastre de anos atrás. Bom, eu acho interessante eliminar essa repetição de anos. O que ela quer dizer é que não é de hoje que isso acontece. Entendi isso aí já. Não é de hoje que isso acontece. É de muitos anos atrás. Então, poderia ficar assim. Além disso, melhor ainda, eu deixaria assim. Cortaria isso aqui. Pronto. Cortaria isso aqui. Porque, como ela falou aqui antes, com o passar dos anos, eu não tenho mais esse interesse de falar de novo que isso é antigo. Porque é com o passar dos anos. Então, deixaria sem essa frase final. Agora, caso eu quisesse manter essa frase final, como ficaria aqui a frase final? Vamos lá? Teríamos que pensar aqui numa outra forma de dizer mais ou menos o que ela tentou falar no final com outras palavras. Então ficaria o seguinte: poderia usar aqui um afinal de contas. Afinal de contas, os desastres vêm, olha lá a flexão do verbo aqui, ó, vem nos afetando há
há muito tempo. Pronto, há muito tempo. Eu eliminei a palavra anos, né? E alterei um pouquinho, mas deixando sempre a ideia de que isso é antigo. Desastre ambiental é algo antigo que acompanha a humanidade há muito tempo. Afinal de contas, se você se lembrar do tempo dos dinossauros, eles foram destruídos por quê? Por um também desastre ambiental, por exemplo. Então, catástrofes, né, ambientais sempre aconteceram no mundo, não é de hoje. Então, ficaria assim. Afinal de contas, os desastres vêm nos afetando há muito tempo. Pronto. Como a ideia aqui não é alterar radicalmente o texto da pessoa, o texto dessa estudante, eu modificaria assim, interferindo no sentido mínimo possível, mas evitando repetições de palavras e também buscando dizer algumas coisas com outras palavras. Vamos lá, sequência aqui. Segundo parágrafo dela. Diante disso, uma das tragédias mais catastróficas ocorridas no Brasil por meio natural foi o rompimento da barragem em Mariana em 2015, ocasionando a morte de 19 pessoas. Já os atos humanos vêm gerando o aumento do aquecimento global, a fim de que, aí ela coloca aqui, por exemplo, os ursos polares fiquem sem seu habitat natural por conta do derretimento das geleiras, além do desmatamento, queimadas, mares poluídos, acidentes nucleares, entre outros. Bem, nesse parágrafo em especial, eu creio que há muito o que se alterar para dar uma melhor coesão a esse trecho. Então, como seria isso aqui? Vamos lá. Diante disso, uma das tragédias mais catastróficas ocorridas no Brasil por meio natural foi o rompimento da barragem em Mariana em 2015, ocasionando a morte de 19 pessoas. O que eu entendi que ela quer dizer que é exemplo de desastre natural, que ela coloca aqui natural por meio natural, e embora não seja no meio natural, né? A gente sabe que o que houve em Mariana não foi natural, foi uma coisa que o homem provocou. A barragem se rompeu porque houve ação humana. Então, mas eu entendi que ela quer aqui dar algum exemplo de como acontecem esses desastres. Pois bem, eu colocaria o seguinte: exemplos não faltam. Ponto. Exemplos não faltam. Começaria assim: exemplos não faltam. Já que na introdução ela não falou em exemplos, ela foi mais genérica, e agora ela quer colocar dados, fatos que ela leu em algum lugar, algum site de notícia e quer rememorar aqui para reforçar seu argumento. Então eu iniciaria assim: exemplos não faltam. Em vez de diante disso, eu colocaria quem não se lembra de uma das, tiraria diante disso uma das tragédias mais catastróficas. Eu colocaria quem não se lembra da catastrófica, do catastrófico, colocaria assim, do catastrófico desastre ocorrido em Mariana. Olha só, já alterei muita coisa aqui. Vou cortar o Brasil por meio de natural. Foi o rompimento da barragem Mariana. Coloquei o seguinte: quem não se lembra do catastrófico desastre ocorrido em Mariana, Minas Gerais, no ano de 2015? E aqui colocaria interrogação. Ela quer dar exemplos de desastres ambientais, então eu apenas alterei um pouco a estrutura da oração. Exemplos não faltam. Comecei com esse tipo de lance. Exemplos não faltam. Quem não se lembra do catastrófico desastre ocorrido em Mariana, Minas Gerais, no ano de 2015? E aqui, em vez de ocasionando a morte de 19 pessoas, eu colocaria essa tragédia causou, tiraria ocasionando, botaria causou e ligaria com o que está aqui, a morte de 19 pessoas. E para mostrar minha indignação, eu colocaria aqui uma exclamação para demonstrar um pouco de indignação com isso.
E digo mais, poderia ser essa tragédia da negligência, essa tragédia, vírgula, fruto de negligência humana causou a morte de 19 pessoas. Pronto, fecho aqui meu raciocínio. E aí ela segue, já os atos humanos, vírgula, não tem essa vírgula aqui, vem gerando o aumento do aquecimento global, a fim de que, aí colocou parênteses, por exemplo, também está mal estruturado essa parte. Mal estruturada. Vamos lá. Eu vi que ela quer falar aqui sobre ursos polares, né, que estão ficando sem seu habitat natural, porque ocorre lá, né, derretimento de geleiras, né? Bom, então ela quer aqui dar outro exemplo. Essa é a verdade. Então, se eu iniciei com exemplos não faltam, eu posso citar aqui ainda mais esse exemplo. Então, colocaria assim: outra face, né? Ou então, outra faceta da ação humana é o aquecimento global. Pronto, tiraria esse já os atos humanos, vírgula, que está errado aqui, essa vírgula vem gerando o aumento, colocaria. Outra faceta da ação humana é o aquecimento global. Pronto. Ponto, segmento aqui. Pronto, dei mais um exemplo para poder reforçar o meu argumento de que há vários tipos de desastres, tragédias que o homem causa ou que também às vezes ocorrem de forma natural. Mas nesse caso aqui, aquecimento global tem muito a ver com a ação humana sobre o meio ambiente. Então, outra faceta da ação humana é o aquecimento global. Ponto, segmento. Vamos dizer assim, graças a esse fenômeno trágico, né, para poder acentuar que é uma coisa, é um fenômeno que realmente nos prejudica, né, nos faz, é um fenômeno, graças a esse fenômeno trágico, os ursos polares estão ficando, ó, troquei fiquem por estão ficando, né, porque eu quero dar uma ideia de continuidade na situação, sem seu habitat natural. Pronto. Então, outra faceta da ação humana é o aquecimento global. Ponto, segmento. Graças a esse fenômeno, perdão aqui, poderia sim também aqui entrar uma vírgulazinha aqui em trágico. Poderia sim, graças a esse fenômeno trágico, os ursos polares estão ficando sem seu habitat natural por conta do derretimento das geleiras. Ok, tudo bem até aqui. Então, também deu coesão ao texto. Graças a esse fenômeno trágico, os ursos polares estão ficando sem seu habitat natural por conta do derretimento das geleiras, além do desmatamento, queimadas, mares poluídos, acidentes nucleares, entre outros. Pronto, aqui já ficou um pouco sem sentido isso aqui. Após geleiras aqui, ponto, segmento. Então ela quer dar mais um exemplo de como acontecem desastres. Vamos lá então. Eu poderia colocar o seguinte aqui: fora isso, vírgula, todos os dias, para poder acentuar a questão, todos os dias acontecem, pronto, aqui sim, desmatamentos, e aqui vou enumerar agora as situações: desmatamentos, queimadas, mares poluídos, né, acidentes nucleares, entre outros. Pronto, ok. Fiz uma intervenção muito grande até aqui e deixei no finalzinho mais ou menos como ela deixou, como ela pensou o seu texto. Ok, aqui já matou a questão. Exemplos não faltam. Quem não se lembra do catastrófico desastre ocorrido em Mariana, Minas Gerais, no ano de 2015? Essa tragédia, fruto de negligência humana, causou a morte de 19 pessoas. Outra faceta da ação humana é o aquecimento global. Graças a esse fenômeno trágico, os ursos polares estão ficando sem seu habitat natural, por conta do derretimento das geleiras. Ponto. Fora isso,
Todos os dias acontecem desmatamentos, queimadas, mares poluídos, acidentes nucleares, entre outros. Pronto, entre outros, tá bom. Não vou mexer muito aqui não, para não desconfigurar muito a ideia do texto que essa aluna pensou para o seu texto. Vamos lá. Terceiro parágrafo aqui então. Além disso, vírgula, o governo também precisa tomar devidas providências para proteger o meio ambiente. Por exemplo, investir mais na energia eólica, que utiliza a força dos ventos, e a que mais usamos, a energia hidrelétrica, que além de ter vantagens, é necessário a força da água para funcionar, prejudicando a fauna e a flora. Ufa, cansei. Por que eu cansei? Porque é um parágrafo só, sem pontuação, ponto de segmento algum, apenas com vírgula. Então, muito extenso, cansativo, enfadonho. Precisa ser melhor arrumado isso aqui. Vamos lá? Eu vou tirar esse além disso. Vou deixar só o governo. O governo, pronto. O governo também precisa tomar providências para proteger o meio ambiente. Pronto. Paro por aqui. Já reduzi um pouquinho o tamanho da frase, estava imenso. E já comecei esse tópico com uma ideia central. O governo também precisa tomar devidas providências para proteger o meio ambiente. Pronto. E aí ela quer de novo exemplificar que tipo de ações o governo poderia tomar para que, né, o nosso meio ambiente sofresse menos. Aí ela fala, por exemplo, investir mais na energia eólica. Vamos lá, tá dentro, tudo bem, pode ser. Por exemplo, investir mais na energia eólica. Uma vez que esta, ou então essa, pode ser esta utiliza a força dos ventos. Pronto, paro por aqui. Por exemplo, investir mais na energia eólica, uma vez que esta utiliza a força dos ventos. E ela também quer dizer que a energia hidrelétrica consome muitos recursos naturais, porque ela depende da força da água. Ok, vamos lá então. Com isso, eu deixaria aqui um com isso, né? Com isso, tiraria esse a que mais, colocaria deixaríamos de depender tanto, pronto, da energia hidrelétrica, vírgula, que consome, pode ser assim, que além de ter vantagens, pronto, vamos botar assim, ela quer dizer que a energia hidrelétrica ela é mais desgastante para o ambiente. Ok, entendi, isso aqui eu entendi. Ela quer dizer que a energia hidrelétrica desgasta mais o ambiente. Vamos lá então. O que eu posso fazer aqui? Com isso, deixaríamos de depender tanto da energia hidrelétrica, que precisa da força da água para funcionar. E isso prejudica, pronto, a fauna e a flora. Tá ok aqui. Resumi a questão. Vejam que dividi o que ela colocou lá num parágrafo só, dividi em 3, né? 1, 2, 3 orações, 3 períodos, mas deixei o texto mais organizado, mais coeso, mais lógico, mais fácil de se ler. Vamos ver se é isso mesmo? O governo também precisa tomar devidas providências para proteger o meio ambiente. Por exemplo, investir mais na energia eólica, uma vez que esta utiliza a força dos ventos. Com isso, deixaríamos de depender tanto da energia hidrelétrica, que precisa da força da água para funcionar, e isso prejudica a fauna e a flora. Ok, pronto. Ponto pacífico aí. Tentei falar o que ela quis dizer de outra forma, sem interferir muito demais no que ela quis dizer, no que ela pensou, mas ainda assim dando ao texto coesão, organização, conectivos, referenciais, pontuando melhor. E para encerrar o texto dela, ela colocou: sendo assim, algumas práticas irão ajudar o ecossistema, como diminuir o uso de automóveis e optar por bicicletas e ou caminhadas, consumir apenas o necessário, economizar água, não jogar lixo nos mares e nas ruas, etc. Os humanos precisam se conscientizar dos seus atos, pois estão degradando tudo que a natureza tem para oferecê-los. Também é uma conclusão que precisa ser mudada, precisa ser melhorada. Como assim?
tiraria esse sendo assim. Colocaria, concluímos, para poder encerrar aqui, concluímos que de fato, de fato algumas práticas, se implementadas, poderão ajudar o ecossistema. Boto aqui, paro por aqui, dou um segmento aqui. Concluímos que, de fato, algumas práticas, se implementadas, poderão ajudar o ecossistema. E agora ela quer aqui exemplificar, quais seriam essas práticas aí. Então eu entendi isso aqui. Ela fala aqui em diminuição dos automóveis. Então colocaria assim, medidas como diminuir o uso de automóveis e optar por bicicletas e ou caminhadas podem contribuir. Pronto, para por aqui. Contribuir. Aí, já dei aqui um pouco do seu exemplo aí. Medidas como diminuir o uso de automóveis e optar por bicicletas e ou caminhadas podem contribuir para isso. Podem contribuir. Mas aqui ela cita mais coisas ainda. Ela fala em consumir apenas o necessário, economizar água. Fala também sobre lixo. Então, eu quero tirar aqui esse etc. e reforçar mais esse exemplo dela. Então eu colocaria assim. Além disso, já sabemos que consumir apenas o necessário, economizar água e não jogar lixo nos mares e nas ruas são fatores decisivos. Pronto, decisivos. Paro por aqui. Tirei esse etc, que é muito chatinho essa coisa de etc, né? Então parei por aqui. Olha lá. Além disso, já sabemos que consumir apenas o necessário, economizar água e não jogar lixo nos mares e nas ruas são fatores decisivos. Ponto, segmento. E aí vou encerrar. Como é que ela encerrou aqui? Ela escreveu: os humanos precisam se conscientizar dos seus atos, pois estão degradando tudo o que a natureza, né? Faltou um U aqui que ela não botou. Tudo o que a natureza tem para oferecê-los. Não está ruim, não está ruim. Deixa como está. Os humanos precisam se conscientizar dos seus atos, pois estão degradando tudo o que a natureza tem para oferecê-los. Pronto. Bem, pessoal, é isso. Fizemos a correção aqui da redação dessa estudante. Tentamos não interferir muito no seu pensamento, ou seja, o texto ficou com mais coesão, melhor pontuado, e eu não interferi muito, porque se eu interferir muito aqui no pensamento dela, eu vou acabar colocando ideias minhas no seu texto. Eu quis aproveitar todo o seu texto, do modo como ela concebeu esse texto, e apenas contribuir com o ajuste de pontuação, de conectivos, de locuções, de referenciais, de expressões que possam dar mais vida ao texto e mais continuidade ao texto. Ok? Então isso, por si só, já contribuiu para que a redação ficasse com outra cara. E sem dúvidas aqui no Enem, ela pontuaria até bem. Ok? Bem, por hoje é isso. Vamos ter mais aulas de redação aqui nesse nosso canal. E sempre com esse enfoque prático. Pegar textos de alunos, textos reais, como este aqui, que me foi enviado dia 8/1 de 2021. E trabalhar com eles na prática, no ato, no vídeo, ok? Até a próxima, um abraço, tchau, tchau.